A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo aí, gravar mais um vídeo. E deixa eu dar uma ressalva aqui para vocês, né? Que eu vou embasar de novo o meu vídeo com o Super Xandão. Muita gente eu sei que não gosta do vídeo dele porque ele fala palavras às vezes meio perniciosas ou, em outras palavras, palavrões, né? Mas, entenda uma coisa, irmãos, o conceito que ele traz das escrituras são conceitos corretos, conceitos muito bons. Quando eu embaso o vídeo com uma pessoa, eu embaso porque o que ela absorve das escrituras e o conceito que ela tira delas é muito bom. E eu quero transmitir esse conceito para você e para vocês, e não que eu não possa fazer isso sozinho, sem vídeo de ninguém, mas para dar mais vericidade no que eu falo, porque tem outras pessoas que pensam mais ou menos que parecido com o que eu digo, e que tá de olhos abertos, que tá com a lamparinas acesa, que o Espírito Santo nos revela, né? Então eu embaso também para poder aprender e também desenvolver, porque a comunhão de ensino com outros irmãos faz você evoluir na caminhada cristã. Ninguém sabe tudo, irmãos. Ninguém sabe, ninguém é melhor que ninguém. O corpo de Cristo, a palavra diz lá em Coríntios, 1 Coríntios, porque sou mão, não preciso do pé, porque sou braço, não preciso da perna, porque sou olho, não preciso do ouvido, porque sou nariz, não preciso da boca. Então, se o corpo, a mão tiver em lugar errado, vai ser um monstro. Então, o menor membro, o maior membro precisa do menor e vice-versa. Então, o corpo de Cristo hoje, nos dias de hoje, tá mais como testemunho da igreja de Laodiceia, que o Senhor está a ponto de vomitar da minha boca, diz o Senhor. Porque é a igreja morna, é a igreja que não está cheia de óleo, cheia da unção do Espírito. Entendeu? Eu sei que as lutas são grandes, eu também às vezes tropeço, fraquejo em algumas coisas, mas eu logo me levanto, logo eu confesso a minha falha para o Senhor, volto ao caminho, peço para o Senhor me restaurar, me fortalecer de novo, dar entendimento, porque a luta do cristão é assim, irmãos, é de altos e baixos. Porque, e outra, sem contar que tem os ataques espirituais. Os ataques espirituais sugam a energia nossa às vezes. Vai ter dias que você vai estar cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, cheio de paz, cheio de as bênçãos sendo derramadas na sua vida, você colhendo, mas vai ter dia de lutas, de aflição. Nós vamos ser herdeiro tanto das bênçãos espirituais e terrenas do Senhor, como herdeiro das aflições de Cristo. Leia 1 Pedro. Não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como coisas estranhas acontecessem, como se estranheis a ardente tentação que vem sobre nós. Porque para isso fosse chamado. Ao invés disso, glorificar o Senhor por causa disso. Porque em vós repousa o Espírito da glória. Quando a pessoa. Por isso que Paulo falou: quando eu sou perseguido, eu me glorio nas aflições, nas perseguições, nas injúrias, nas difamações, na calúnia. Porque quando estou fraco é que sou forte. Porque o poder do Criador se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque Paulo está dizendo que é totalmente dependente dele. E que vai ter dia que Paulo vai estar com fome, vai ter dia que ele vai estar com sede, vai estar nu, vai ter dia que ele vai ter vestido, vai ter dia que ele vai ter abundância, vai ter dia que ele vai estar alegre, vai ter dia que ele vai estar abatido, mas não destruído. Então, tudo eu posso em Cristo que me fortalece, sem passar por diversas situações, porque a vida do cristão é altos e baixos. Tem momentos bons e tem momentos de ataques espirituais, que a sua energia parece que está sendo sugada, entendeu? Aí você precisa recorrer ao Senhor. Entendeu? Muitas pessoas não compreendem o mundo espiritual desse jeito, né? Então vamos lá. Então não leve em conta se tiver palavrões, mas eu creio que nesse vídeo não vai ter. Se tiver, vai ser um perdido aí, outro aqui. Mas faça igual eu. Eu não absorvo. Porque se você fosse até a isso, irmãos, você ficar com essa religiosidade também, não estou falando que você tem que se adequar ao mundo, ao estilo de vida do mundo, não é isso que eu estou falando. Não distorça a minha palavra, não bote palavra na minha boca. O que eu estou falando é que você está no mundo. Eu estou numa empresa. Na empresa que eu trabalho, eu escuto muita coisa. Eu escuto palavrões, eu escuto de tudo. E aí, como é que eu vou fazer para trabalhar? Eu vou ter que sair do mundo, então. Porque eu vou ouvir coisa perniciosa, vou ver coisa perniciosa. Só que o lugar e as pessoas que são corruptas, eu não tenho que me adequar à corrupção dela. Eu estou no mesmo ambiente, mas eu não me enquadro. Lembra-se
do Abednego, Sadraque, Mesaque, Abednego e o profeta Daniel, que estava no meio da Babilônia, mas ele não se adequou à Babilônia. Entendeu o que eu digo? Então vamos lá pro vídeo. Saibam analisar as coisas, sabe, né? Não leve tudo a ferro e a fogo toda hora. Vamos lá. Saiba absorver o que presta, reter o que é bom e descartar o que não presta. Não absorva o que presta. Mesmo que você está ouvindo ou vendo, saiba colher só o que está de acordo. E descarte o resto. Entendeu? Vamos lá. Vamos ver se... Acho que aqui tá bom, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai... Deixa eu ver aqui, irmãos. Espera aí. Vamos lá. Por que os homens que escolhem esse caminho sofrem tanto? Seguir o Criador, querer amar a mesma mulher, e mesmo buscando ser melhor a cada dia, somos tão desprezados, solitários e tristes. Porque Todos os dias me pergunto se está mesmo tudo bem. a analogia que deve ser feita para você entender é como se você fosse um peixe vivendo fora d'água. Você vai se sentir bem? Não. Não. Então, somos peixes vivendo fora d'água. Qual que é a água? Qual que é a fonte de água que temos que beber? A do Criador. A palavra de Deus, a fonte da água da vida. Se você não beber Todo dia. da fonte divina, da água do Criador todo santo dia, você vai continuar como um peixe fora d'água. Exato. Essa é a analogia, irmão. Beleza? Exatamente. O que isso quer dizer aqui na prática? Nós somos seres espirituais que deveríamos estar em busca da evolução espiritual e vivendo num mundo completo. Ó, evolução espiritual, buscar você se aperfeiçoar em Cristo, Ele que vai te aperfeiçoando. Nós não vamos ser perfeitos aqui, mas podemos ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Só que você tem que buscar, você tem que mostrar interesse. Se você não tiver interesse, o Senhor não vai te aperfeiçoar à força. Ele te chama para o seu reino, ele não te obriga. Ele te dá o arbítrio. Livre-arbítrio a gente não tem mais. Porque perdeu lá no Éden, quando pecou. A gente tem arbítrio de escolher até certo ponto, escolher o bem e o mal. O resto, quando você se converte, irmão, entendam isso. Você já não faz a sua vontade. Você morreu para os seus desejos. Você vai viver para agradar o Criador, para a vontade dele. Mesmo que às vezes você desvie do caminho e faça a sua vontade, ele vai te resgatar e você vai voltar de novo, porque se você sair do caminho dele, você se perde. Então, e aqueles que são das trevas também, eles não fazem mais a vontade dele, eles fazem a vontade do mundo. A vontade do mundo é a vontade do diabo. A vontade da sua carne, porque como o pecado entrou na nossa carne, então quando a gente peca, a gente não faz a vontade do Criador, a gente faz a vontade do diabo. Então, de ambos os lados, ou você está do lado do Criador, ou está do lado do mundo, ou seja, do diabo, você é controlado. Ou pela vontade do Criador, entendeu? Ou pela vontade do diabo. Nunca pela sua, porque só os anjos e Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Quando Adão e Eva pecou, entregou tudo ao diabo e ao controle. Aí quem está no controle é Deus, mas em segundo, quem controla o mundo aqui é o diabo, com a permissão de Deus por um tempo, até Deus destruir tudo isso aqui, todo esse sistema, e dar o filho, pegar o reino do mundo e devolver ao pai de novo. É isso. Vamos lá. Satânico, não é ele. Peraí, aí. Quer dizer aqui na prática, nós somos seres espirituais que deveríamos estar em busca da evolução espiritual e vivendo num mundo completamente satânico. Não é esse o nosso mundo. Não é esse. Esse é o mundo físico. Exato. É o mundo das aflições, do contraditório, da hipocrisia, da mentira, do demônio. Isso, É exatamente. por isso que você se sente assim, servindo ao Criador. Só que isso te liberta. Isso. Servir ao Criador te liberta e faz bem para sua alma e para o seu espírito. Mas ao mesmo tempo você sentirá impactos carnais negativos, porque a nossa carne é fraca. Entende? Resistência. Isso se chama resistência e disciplina. Disciplina. É. Você vai ter que ter disciplina. Vai ter que resistir até o dia da sua morte. Que significa o que a morte? Libertação. Libertação. Muitos têm medo da morte.
quando você se entrega verdadeiramente de corpo e alma, eu não tô falando só de boca, eu aceito Jesus de boca, para com isso, você tem que entregar de corpo e alma, por isso que tem a palavra, quem quer me seguir, Yeshua falando, Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você consegue negar as suas vontades para fazer a vontade do Criador? Só se você se converter verdadeiramente ao Criador. Eu não sei porque tá com essa... Só se você se converter verdadeiramente ao Criador, entregar sua vida de corpo e alma. Aí o Espírito Santo vai te fortalecer, não é de uma hora para outra, para você negar mais... fazer mais a vontade do Criador, guiado pelo Espírito Santo, do que a vontade da sua carne, que é a vontade do pecado e do diabo, entendeu? Então isso é o processo, entendeu? A cada dia de fé e fé, de glória e glória, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você busca a palavra do Senhor, que é a água da fonte da vida, que a gente tem que beber todo dia, e orar, e buscar a face do Senhor em oração, e pedir para Ele se transformar, te moldar o seu caráter, te capacitar, te dar sabedoria do Espírito, para você agradar a Ele, mais intimidade você tiver com o Senhor, mas você vai mortificando a ação da carne. Não é de uma hora para outra, é uma luta. Vai ter vezes que você vai cair, vai vencer 4, cai uma. Vence 5, cai 2. Entendeu? É uma luta do espírito contra a carne. Até, como ele falou, até o final da nossa estadia aqui. Quando a gente terminar a nossa estadia aqui, é a nossa libertação. Porque aí a gente vai para a vida eterna. A gente não vai viver nesse corpo contaminado com o pecado, como Paulo diz, o apóstolo Paulo fala, corpo de morte, que está sujeito à servidão desse mundo, entendeu? Agora, esse corpo ainda está preso na Matrix, nesse mundo corrupto, satânico, mas a nossa mente, quando a gente se converte e aceita Yeshua, está liberta já. A gente só não tem ainda a totalidade da glória, porque o Senhor Yeshua ainda não voltou. Quando ele voltar para julgar o mundo, aí... assim como ele é, como diz a carta de Paulo, nós seremos também igual a ele, com o corpo glorificado e liberto desse mundo satânico, entendeu? É isso, não tem como. Estamos aqui definitivamente dentro de uma Matrix, isso não é brincadeira, é uma Exato. Matrix mesmo, É, a Matrix. total, completamente, uma Matrix satânica. Mundo de ilusão. O verdadeiro mundo é o reino do Criador. Quem tem Deus no coração não tem medo. Exatamente. Pode acreditar no que eu estou te falando. Eu vou te falar de mim. Não é medo. Quando ele fala assim que você não tem medo, não é exatamente que a gente somos seres emocionais. Quando ele fala de medo, que você não tem medo, quando você entrega ao Criador, é que você não tem mais medo da morte, porque você já entende que a morte cedo ou tarde ela vai vir para você. Entendeu? E que a morte é uma libertação quando você morrer. Em Cristo. Se você morrer crendo no Messias. Se você morrer sem crer, aí não é libertação, aí é escravidão. Aí você vai pro tormento eterno. Que muitos dizem que não existe, mas está nas escrituras. Por quê? Porque eles não creem nas escrituras. Então, se ele não crê nas escrituras, porque quem é o verbo que se fez carne? Não é Cristo? Se você não crê na palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne, você não crê no Criador. Naquele que criou os céus e a terra, tudo que nela há, naquele que te formou na barriga da sua mãe e que é o Deus das Escrituras. Então você crê em outro Deus. Você, que eu digo a essas pessoas que não creem na Bíblia, tá? Então, tem que avaliar se você está buscando o Criador certo, o Deus certo, o Cristo certo, porque é Yeshua, né, nosso Salvador. Falo Cristo porque muitos conhecem assim como o Senhor Jesus Cristo, né? Mas o verdadeiro nome é Yeshua, que significa salvação, Salvador, entendeu? Então, quando você conhece a verdade, e outra, não basta conhecer a verdade. A palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Mas, conhecer é uma coisa, não adianta você conhecer. Primeiro passo é você conhecer a verdade. A partir do momento que você conhece a verdade, irmãos e irmãs, o que você vai fazer com ela? Porque você vai ter que fazer algo. Ou das duas, uma. Ou você ignora a verdade, você já conheceu a verdade. Porque tem o falso profeta, conhece, o diabo conhece das escrituras. Mas ele anda na verdade? Não, ele é o pai da mentira. Os falsos profetas andam na verdade? Não, ele é servo do diabo. Entendeu? Então, quando você conhece a verdade, o primeiro passo é conhecer. Depois que você conhecer, o que você vai fazer? Das duas, uma.
Ou você vive a verdade ou você rejeita ela. Entendeu? O fato de você conhecer a verdade não significa que você vai ser salvo. Para você ser salvo, você tem que conhecer e pôr em prática e vivenciar a verdade na sua vida, lutar contra os seus desejos pecaminosos carnais, contra as ideologias desse mundo, que é negar o mundo, negar você mesmo, negar. Não é você deixar de curtir as coisas boas que o Criador criou, natureza, parque, ter momento de lazer, não é isso. Você negar as ações que você sabe que a Bíblia fala que são pecaminosas. Você negar os desejos contrários à palavra de Deus. Você negar de uma hora que você tem um irmão para atender, para auxiliar, você deixar de se divertir para ajudar o irmão. Isso é negar a si mesmo, para o reino de Deus. É você ir pegar a palavra no momento que você podia estar se divertindo. Isso é negar a sua vontade para agradar o Criador. Isso é você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Muita gente fala aí, eu creio em Deus, eu amo a Deus. Ama, mas não obedece. Quem ama, obedece. Está escrito na carta de João. Não sou eu que estou inventando. Vai lá, ler lá, na Bíblia. Eu não tenho medo de absolutamente porcaria nenhuma. Não importa se amanhã vai cair meteoro. Não importa por se exemplo, amanhã vai porque ele está falando de medo. Por quê? Porque muitos, quando a gente fala do final dos tempos, não é para assustar as pessoas, é para preparar as pessoas para ela estar vigilante. O que o Senhor Jesus pregou no sermão de Mateus 24? Vigiai e orai. Cuidado. Olhe os sinais, observe os sinais. Quando vi esses sinais e vi o abominável da desolação que o profeta Daniel disse, quem lê entenda. Corra, fuja. Fuja para os montes, fuja para a floresta. Não está falando só dos judeus, não, como muitos pregadores inventam aí, tá? Porque a Jerusalém hoje é espiritual. Não é só os judeus mais. A Jerusalém é cidadania celestial, irmãos. Não tem. Antes, o povo terreno de Deus era os judeus. Só que era antiga aliança, nós estamos na nova. Hoje, gentios judeus que se convertem a Cristo são um povo só. Jerusalém espiritual, povo santo. Entendeu? São a igreja de Deus. Entendeu? Então, não adianta você falar que Mateus 24 é só para judeus. Isso aí, quem fala é falso profeta. Então, fuja para o monte. Quem não pode fugir para o monte, que lá em algumas cidades tem montes, que nem lá no povo israelita, né? Mas aí os outros vai fugir para a floresta, o outro vai fugir para o interior. E você tem que largar toda a tecnologia, senão você é rastreado. Não adianta você ir para os lugares, fugir e levar tecnologia. Você vai trair os caras para você, entendeu? Nesse tempo da grande tribulação vai ter que fugir. Aí é isso que ele está se referindo, que no tempo da grande, a gente não tem que ter medo da grande tribulação, quem tem que ter medo são os ímpios, do juízo do Criador. Porque a Bíblia, leia 1º e 2 Tessalonicenses, vai lá, procure na sua Bíblia. Nós, os cristãos verdadeiros, não fomos destinados para a ira do Senhor. A gente vai sofrer, sim, a perseguição do anticristo. A gente vai sofrer a perseguição dos anticristos, né, contra a nossa fé. A gente pode até ser torturado como mártir se não negarmos o nome do Senhor. Mas, por isso que ele fala, a gente não tem que ter medo da morte. Porque, de um jeito ou de outro, a gente vai morrer. Ou adorando a besta ou adorando Deus, o seu corpo físico vai morrer. A não ser que o Criador ou Yeshua volte antes. E você esteja vivo. Aí ele vai te transformar em corpo glorificado, como diz a palavra. Se ele não voltar antes, todos nós vamos passar pela morte. Ou pela perseguição do anticristo, ou vai morrer de doença, ou vai morrer atropelado, ou vai morrer dormindo, ou vai morrer, cada um vai ter seu tipo de morte, que o Senhor determinou já. Já está escrito o jeito que você vai morrer, o jeito que eu vou morrer. Eu não sei como vai ser a minha morte, mas eu sei que possivelmente pode ser que eu morra, pode ser que eu não morra, como eu estou te falando, se o Senhor voltar e eu estiver vivo, aí eu serei transformado em corpo glorioso, para a glória do Senhor e para minha alegria, né? A nossa, ou quem estiver aqui no tempo, né, da grande tribulação, e o Senhor voltar. Mas se ele não voltar antes, a gente vai passar pela morte, irmãos. Aí é melhor você morrer com Cristo e ressuscitar para a vida eterna, de morrer servindo ao diabo e ir para a condenação eterna do sofrimento eterno, que muitos dizem que não é eterno, que é só a consequência, sendo que nas escrituras está escrito que é eterno. O céu é eterno, é vida eterna, mas lá a condenação não, aí não. Aí eu não admito, não é eterno não. Que malandragem é essa? Entendeu? Você tem que ser fiel ao que está escrito nas escrituras. Não é que aí vem, mas foi manipulado as escrituras, irmão. Para com isso, irmãos. O que foi, eu já falei.
Foi na tradução que algumas palavras foram traduzidas e alguns livros que não foram colocados no cano oficial foi tirado. Não teve nada disso de distorção total das escrituras. Isso daí é o diabo que fala, tem que renovar a Bíblia, porque a Bíblia é antiga, isso aí é narrativa do diabo, entendeu? Então a Bíblia, teve alguns erros aqui e ali de tradução, teve, mas nada que tirasse o entendimento do mais importante, porque o Criador é onisciente, onipotente, onipresente. Você acha que ele ia permitir que a Bíblia, a palavra dele toda fosse distorcida? Ah, não, mas é porque o original é grego. Tá, o original é grego e hebraico, a gente sabe disso. Só que o Criador queria que a mensagem chegasse aos outros gentios. Como é que ia chegar aos outros gentios e traduzir? E na língua hebraica, todo mundo fala hebraico, todo mundo fala grego? Não fala, irmãos. É só raciocinar. Lógico que o Senhor ia usar homens para traduzir para nossas línguas. Não só para o Brasil, mas para os Estados Unidos, para grego, para a Rússia, para a China, para a Coreia. Cada um na sua tradução. Né? Ia ter erros ali, aqui de tradução? Ia ter. Mas quem errou vai dar conta do Senhor. Mas ele permitiu que errasse para provar as pessoas. Para ver se elas iam obedecer a ele ou não. Entendeu? Mas nada que tivesse de erro totalmente na escritura toda que tirasse o conhecimento que Deus queria passar da salvação para o homem. Entendeu? Aí as pessoas querem convencer os outros que ela foi manipulada, a Bíblia, para você não estudar ela, para você não ter salvação, para você não acreditar na Bíblia, para você acreditar no anticristo, para você se perder. Será que as pessoas não entendem isso? Não tem o discernimento de espírito? Mundial, não importa se amanhã vai ter guerra, você precisa entender isso. O que importa são os ditames do Criador. Por que, que eu digo que não tem importância que você não tem? Vamos ver. Voltar aqui. Não importa se amanhã vai ter apagão mundial, não se vai ter vai ter guerra. Se vai ter terremoto, se vai ter guerra. O que importa são os ditames do Criador. Por que, que eu digo que não tem importância que você não tem que ter medo? Não tem que ter medo. Tudo que acontece no mundo é por obra do Criador. Ele permite que isso aconteça. Ele permite. É Ele permissão. Permitiu. Se o Criador permitiu que acontecesse, opa, peraí. Então, por que diabos eu terei medo? Eu tenho que fazer minha parte. Certo? Exatamente. Quando vocês estabelecerem uma conexão direta com o Criador desse jeito, vocês também vão perceber que o medo vai embora. Vai embora. É. Não tem motivo de medo para nada. Dane-se o mundo. Apenas foque na sua evolução espiritual, em ser um provedor, um chefe de família que guia a sua família pelo caminho correto. Que é o caminho do Criador. Não importa o que vai acontecer amanhã. Já era. Não importa se você morrer amanhã. Por isso que eu falo que salvação não se perde. Você morrer amanhã, você aceitou... aí sim, se você aceitou de todo o coração, de toda a sua alma, o Senhor como o único suficiente Salvador. Sem religião, sem pastor, sem padre, sem ninguém. A sua salvação, o que Yeshua falou? Que o caminho é a religião? Que o caminho é o templo religioso? Que o caminho é o pastor X, A e B? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém... Olha a palavra aqui, ninguém é ninguém. Vai ao Pai, senão por mim. Ninguém. Entendeu? Aí, ó. Agora, aqueles que buscam outros caminhos alternativos, ou pega atalho, como religião, pastor, homem, governo, ciência, e mistura com a salvação do Senhor. Porque ele é o suficiente para se salvar. Quando o Senhor não é o único suficiente, você precisa de outros, ou de santos, ou de qualquer outra coisa, você está dizendo na cara do Senhor, você está cuspindo para a obra que ele fez na cruz por você, falando, você não é suficiente, eu preciso te ajudar, ou outras pessoas vão ajudar o Senhor a me ajudar a me salvar. Tá vendo como isso é absurdo? Então, por isso que quando a gente se entrega, a gente não tem medo da morte, não tem medo da perseguição do anticristo. A gente tem receio, sim, se a gente for passar por isso aí. Não estou falando que a gente não tem receio nenhum. Mas medo, porque a gente está entregue na mão do Criador. O que Paulo falou? O meu viver é Cristo, morrer é lucro. Porque de ambos os lados, se eu vivo para a glória do Senhor. Se eu morro, eu vou para perto do Criador. Então, para ele é lucro. Então, quando Paulo foi açoitado, foi chicoteado, foi decapitado, ele morreu cantando louvor. Vai se entender isso. Você vê que coisa extraordinária? Então, é a mesma mentalidade que a gente tem que ter, cara. Se a gente for perseguido, vir terremoto, a gente morrer no terremoto, ou pela perseguição do anticristo, for torturado, com toda a expressão da palavra, dane-se.
Perdão da expressão da palavra. Eu tô na mão do Criador, tô na mão do meu Salvador. Partindo daqui, eu vou pra glória, irmão. Né? Não tema quem mata o corpo, e sim quem pode condenar tanto o corpo como a alma para a condenação eterna. Esse é só o Criador. O homem pode destruir a minha carne, e daí? Entendeu? Eu vou morrer uma hora ou outra mesmo, e daí? Entendeu? Minha alma ele já não leva mais. Ele vai levar a alma de quem ainda não se entregou ao Senhor Yeshua. Hoje você fica adiando, amanhã você não sabe se você está aqui. Olha quantos jovens estão morrendo aí, ó. E aí, ó. Olha quantos jovens estão morrendo aí, cedo. Quantos bebês não morrem? Você vai esperar até quando o pai entregar a vida para Cristo verdadeiramente e desviar da corrupção do mundo, do pecado, da imundícia da carne? Eu não estou julgando, isso aqui não é um julgamento, tá? Eu estou falando que eu também estou nessa luta, eu sou falho, eu sou pecador. Estou precisando de Salvador. Todos os dias da minha vida, eu corro a carreira cristã buscando agradar o meu Criador para ser digno de entrar no reino celeste. Entendeu? É essa a luta, essa é a batalha. E ele me ajuda, me dá força, lutando junto comigo, as minhas batalhas, me entregando as vitórias de dia em dia, fé e glória em glória. A mim e os meus irmãos em Cristo verdadeiro. Não é só a mim, não. Independentemente do que você sinta de medo ou não, o resultado é o mesmo. O mundo vai acabar. Exato. É o o mesmo. O resultado é o mesmo. Estou focado em mim, indo à academia, fazendo dieta, trabalhando e investindo. Focado. Mas quero uma companheira e quero ser um cara de valor. Estou no caminho certo. Qual postura e fala eu tenho que ter também? Tá no caminho certo, sem dúvida. O que eu acrescentaria aí só é oração bíblica. Peça para o Criador oração, leitura de saúde, coragem, força e honra. Aí, e se tiver no seu destino... Isso é o que eu peço em oração. Se tiver no meu destino ter uma companheira que hoje eu tô sem, que é o que eles estão falando aí, né? Que eu já tive uma, hoje eu tô sem, né? Amém, irmão. Se eu não tiver no meu destino, tô eu e o Criador, e amém também. Quando eu partir desse mundo, eu vou com alegria e felicidade pro lado do meu Senhor. Tô andando porque vai acontecer na minha vida. Se Deus permitir que eu colha coisas boas e pôr pessoas na minha vida, que ele já pôs e hoje ainda põe para me ajudar, mas se ele permitir que eu tenha uma pessoa que me acompanhe, uma companheira, amém. Se ele não permitir, amém também. Tô eu e ele. Lobo solitário, irmão. Pra cima, pra cima. Eu vou entrar em depressão, vou cair em carência. Eu já fui assim, já fui carente, já fui querendo ter uma companheira e me lasquei. Entendeu? Não que seja errado, mas pra gente que é cristão, a pessoa tem que andar no mesmo caminho que o nosso, irmãos. Ela tem que ser uma cristã genuína. Entendeu? Porque senão é melhor você ficar sozinho. Pra desviar você do caminho do Senhor, banana, cara. Vamos lá. Uma joia rara, que é só o Criador que pode fornecer isso para os homens. A joia rara é uma esposa, uma boa esposa, que entende os valores bíblicos que você carrega. Exatamente. Uma mulher bíblica, certo? Que tem tendências para isso. Se for do seu destino de ter, o Criador vai providenciar. O mais importante não é você pedir. Você não tem que pedir coisas para o Criador. Exatamente. Além dessas que eu falei, que é saúde, coragem, valores bíblicos. Isso valores sim, bíblicos. A gente tem sempre que pedir força para para eu peço nas minhas orações. Mas o pessoal pede carro, empresa, prosperidade financeira. Tá, isso você... Deus te dá saúde para você correr atrás com honestidade, ele vai te abençoar. E você, se os maus conseguem conquistar essas coisas, por que você sendo bom não conquista? Mas não que você tem que ficar pedindo em oração. Ah, me dá isso, porque aí o Senhor está observando aonde está o seu coração. Você tem que pedir saúde, tem que pedir um ambiente familiar abençoado, você tem que pedir sabedoria espiritual, você tem que pedir discernimento de espírito, para o Espírito Santo te guiar, você tem que pedir comunhão entre os irmãos, que o irmão ajude o outro, a salvação das almas de quem ainda nos converteu. É isso que você tem que pedir oração, não ficar pedindo bens materiais, irmão. Para, que nem as igrejas ensina aí, as igrejas de pedra, corrupta. Agora, casamento, bens materiais, o sucesso no seu sentido total, isso acontece por decorrência de suas atitudes. Exatamente. Ninguém sabe exatamente o que o Criador preparou para você. Por isso não adianta você ficar pedindo coisas para ele. Cada nada. O Senhor prepara um caminho e um propósito diferente. É unido na salvação, o propósito máximo, sim, mas como você vai conduzir e vai distribuir, vai manifestar os seus dons, cada um tem o seu propósito aqui nessa terra.
Nem de todo mundo é igual. Entendeu? Então, cara, né? Não faz sentido. A gente tem que viver para o reino, não para este mundo. Esse mundo é morto, irmão. Esse mundo já era. Quando Cristo morreu, e a gente aceitou Cristo como Salvador, Yeshua, a gente morreu para esse mundo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem que ser o pensamento nosso assim. Embora a gente está nesse corpo carnal, pecador, arruinado, por um pouco de tempo, e nesse mundo contaminado, satânico do diabo, mas nosso destino já é a glória. Se você entregou a vida para Yeshua, já é. Que você merece, que você tem que ter. Se ele tiver que te dar um soco na cara, inclusive, para você acordar para uma verdade, isso vai acontecer. E você tem que agradecer ele por isso. Exatamente. Entendeu? Toda vez que você está passando por uma dificuldade gigantesca na sua vida, que está difícil... Ele tá falando soco na cara de maneira simbólica, tá, irmãos? Não, que absurdo! Ter vontade de chorar. E você não chora porque você segura o choro. Você tem que agradecer o Criador por isso. Ele está transmitindo um sinal, irmão. Tem que aprender a enxergar os detalhes e superar. Isso vai servir para o seu desenvolvimento espiritual. Entendeu? Quando a gente está conectado com a verdade, com a Bíblia, a gente quer servir a Deus, é isso que acontece. Inclusive, vários ataques espirituais começam a acontecer também. Tá vendo? É só você começar a ler a Bíblia e querer seguir o Criador, começar a rezar, que os ataques espirituais, você começa a sentir um peso gigante. Verdade. Quando eu falo, ninguém acredita quando eu falo isso. Irmãos, a maioria da religião fala, tudo vai melhorar, vai só ser bênção. Só bênção na sua vida. Você vai colher só bênção. Você não vai ter mais perseguição. Quando você... por isso que muito tem medo de se converter também, eu acho, viu? Mas é glorioso, irmão. Você vai pra glória. Entendeu? Momentaneamente a gente vai colher das bênçãos também aqui na terra, vai colher das bênçãos espirituais, mas também somos herdeiros da aflição de Cristo. Só que Cristo vai nos fortalecer. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu? Quem está em Cristo é mais que vencedor. A gente só está sendo provado aqui, mas a gente já tem a vitória conquistada por Cristo, por Yeshua. Então você não tem que ter medo de nada, né? Como é que ele está falando aqui? Deixa eu ver se eu... Melhor. Só que isso volta. Os ataques espiritual. Quando você vai para a Bíblia, você vai ser atacado. Tem dia que eu me sinto sugado a minha energia. Porque como eu faço a vontade do Criador, o inimigo não ataca a casa vazia, irmão. Ele vai atacar você que está cheio do Espírito Santo. Entendeu? O que está no caminho das trevas, no caminho do diabo, ele não vai mexer. Entendeu? Ele vai mexer com quem tá enfrentando o sistema, com quem tá atacando o sistema, quem tá atacando as ideologias mundanas, quem tá atacando, pregando as verdades bíblicas, enfrentando, destruindo as mentiras do diabo, pelas pessoas que o diabo usa nesse mundo. É esse que ele vai atacar. E a gente, às vezes, é uma luta espiritual. A gente luta com armas espirituais. Então, a gente fica esgotado. Às vezes, a gente fica... Parece que a sua energia está sugada. Tem dia que você vai estar no ápice. Você vai estar com toda a ousadia, com toda a força, com toda a coragem, com todo o ânimo. Vai pra cima e prega a palavra e fala e tá com o som do Espírito. Mas vai ter dia que você vai estar fraco. E aí é onde que entra aquele versículo. Quando eu estou fraco é que sou forte, porque o poder do Criador se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tudo eu posso em Yeshua que me fortalece. Aí você derruba as opressões do diabo. É uma luta constante, irmão. Tem dia que você vai estar super bem, tem dia que você vai estar meio pra baixo aí. Para as pessoas que querem seguir o Criador, eles sempre vão acontecer, porque o demônio não mexe com quem já é dele. Quem pertence ao demônio, quem está em cima do muro, quem está vivendo pro mundo, o demônio não incomoda. Entendeu? Salve super. Quando eu olho para essa sociedade, eu penso, nós somos dignos do amor de Cristo. Ele morreu numa cruz para nos salvar. E essa sociedade simplesmente está jogando fora o sacrifício que ele fez. Irmão, é o seguinte, seu pensamento é totalmente coerente diante da realidade do mundo. Eu entendo o que você está pensando, mas não é isso daí. Cristo não fez nada por acaso, pelo contrário. Pelo contrário. Aqueles que serão os eleitos estão salvos, já estão. Só o Criador sabe quem são, acabou. Preocupe-se em controlar o resultado. Nunca se esqueça disso que eu estou te falando. Não deixe essa podridão contaminar seu espírito. O mundo é uma merda, porém, foda-se, ânimo. Vamos pra cima. É o que eu falei, o mundo é uma merda, mas você não é. Entendeu? Por exemplo, eu tô num ambiente de trabalho que é corrupto. Mas eu não preciso me adequar a ele. Se eu vejo que aquele ambiente tá me forçando a fazer alguma coisa, eu peço conta e saio fora de lá.
por amor ao Criador. Eu não vou me adaptar aos costumes corruptos do ambiente, nem da pessoa que é o meu chefe ou trabalho. Eu tenho que obedecer o chefe no que é justo, certo? A partir do momento que o chefe quer me corromper, banana para ele, certo? Eu vou obedecer o líder supremo, o Criador, certo? Mais provém obedecer a Deus do que aos homens, certo? Você só obedece os homens naquilo que o homem fala para você fazer, que é concernente à palavra do Criador. Fora disso, irmão, banana para eles, entendeu? É isso, é assim que eu vivo minha vida, entendeu? O mundo tá cheio de corrupção. Se você for falar assim, eu não posso ver isso, eu não posso ver aquilo, então você vai ter que sair do mundo. Porque em todo lugar você precisa sair de casa para trabalhar. Você vai ouvir palavrão, funk profano, que eu escuto aqui, que eu moro em periferia, você vai ouvir, só que aquilo não faz parte de você. Aquilo você não pode absorver para dentro de você, você joga para fora. Você absorve o conteúdo que o Criador passa para você, a fonte da água da vida, a palavra de Deus. E com ela você derruba essas ideologias que você escuta, essas palavras perniciosas, entendeu? É isso. Não adianta você querer fugir de um ambiente e ir para o outro, porque o mundo já está contaminado, o mundo já é do maligno, irmão. Você tem que se agarrar com a palavra e com a oração para ter a proteção de Deus, para você não ir para o mesmo caminho. É isso. Você ir para o caminho da luz, o caminho do Criador. Quero um conselho, senhor. Não tenho nenhum interesse em casar e nunca namorei. Quero ficar solteiro. Estou fazendo certo? Ô, Robertinha, você está certíssima. Enquanto não houver homem padrão bíblico, não perca o seu valor. Jamais. A regra de ouro para a mulher é manter sua pureza e seu valor, para sempre, se for necessário. Faça isso e seja feliz e próspera no futuro. Ô Robertinha, não só para você, todas as meninas que estão na live que têm medo de digitar no chat porque serão perseguidas por punheteiros. Eu sei que é complicado, sim. Ou aquelas que estão aí disfarçadas de meninos punheteiros, né? Porque estão com medo de stalkers satânicos. A regra de ouro para mulher bíblica, mulher que vai se dar bem na vida, que vai ter prosperidade espiritual, tudo. Mulher vai ser uma mulher abençoada pelo bíblica Criador. genuína. É manter a sua pureza. Mulher até achar o homem bíblico. Não é que nem homem. O homem, se ele sai fazendo merda, ele chega em casa, ele lava o saco, acabou o problema dele. Verdade. É triste. Entre aspas, né? Isso. Entre aspas, mas é mais ou essa é menos uma isso. frase que é dita desde que o mundo é mundo. Pela Você, humanidade. mulher, se você sai à noite e faz uma parafernália, senta no colo, sabe-se lá de quantos, amanhã você tá dilacerada. Você é mal vista perante os olhos da sociedade. Exatamente. O homem, ninguém liga. Só que o homem... E isso entenda, não é questão dele tá falando de machismo, hein? Pra vir a ser ministro aí. E o que ele tá querendo passar é a realidade da sociedade. Como a sociedade enxerga as coisas. Se a mulher não guarda sua pureza, fica fazendo isso daí, ela é mal vista. O homem faz, ninguém liga. É normal. Entendeu? Não tô falando que é certo isso, que deveria ser assim. Mas é como é a sociedade. Entendeu? Então, por isso que a mulher tem que guardar sua pureza até encontrar um homem de Deus. Só que aí, e o homem também, só que pro homem pega menos isso. Mas também seria para ele guardar para mulher bíblica, para mulher que seja de Deus. Só que aí, no mundo de hoje, eu te pergunto. É fácil achar? É a coisa mais rara você achar uma joia rara. Você achar uma mulher bíblica para você hoje em dia ou um homem bíblico. O mundo já tá igual, pior que Sodoma e Gomorra. Entendeu? Só promiscuidade para todo lugar que você anda. E aí? Aí é só se for da vontade mesmo do Criador, porque vai ter uns que Deus vai dar a dádiva de ter uma mulher ou um homem bíblico do lado. Vai ter outros que Deus vai capacitar para você fazer missão aqui na Terra, mas ele não vai te dar essa joia rara. A joia rara vai ser só o Yeshua. Não vai te dar uma companheira do seu lado. E você vai ter que se conformar. Viver só para o Criador. Entendeu? Ainda mais no mundo de hoje, que é raríssimo você encontrar um homem ou uma mulher bíblica hoje. Não é uma mulher religiosa que fala eu sou de Deus e fica fazendo, ou homem, fica fazendo pernafernália cristão fingido. É um cristão e cristã genuíno. É muito raro, é difícil.
no mundo de hoje. Tem, não tô falando que não tem, mas é a minoria, irmãos. É raro você achar, infelizmente, só por um milagre do Criador. Tem também um impacto negativo, claro. E pro homem é pior ainda. Porque o homem que se desgasta, perde seu valor nesse sentido, fornicando, pulando de galho em galho, ele não consegue concretizar nada na sua vida. Ele não cria uma estrutura de valor. Não é um provedor. Nunca vai conseguir ter sucesso. Mas ele pode se redimir. A partir do momento que o homem cai, na verdade, acorda e renuncia ao pecado, ele consegue melhorar dali pra frente. A mulher não. A mulher sempre será levada em conta o passado dela. É. Muito cuidado. Infelizmente, né? Não deveria, mas é assim que a sociedade Vocês, vê, né? mulheres, foram abençoadas com uma missão que nenhuma... Dar a luz, trazer uma vida ao mundo. Tem, que é de trazer vida. Vocês são responsáveis por nutrir uma vida dentro do corpo de vocês. Você consegue entender o que significa isso? Você tem noção que de dentro de você sai um ser novo, abençoado pelo Criador. Uma pessoa que, em tese, virá para o mundo para ser preparada para causar um impacto positivo aqui. Olha o tamanho da responsabilidade. Em tese, né? Porque então, muito se corrompe com o tempo. Mas em tese seria isso. O Criador manda uma pessoa ao mundo abençoada para ele dar bom testemunho. Mas só que nem todos dão, né? Mas a importância da mulher. E a mulher quer competir com o homem. E o homem com a mulher. Ficar em guerrinha com os dois. Sendo que é para ser todos unidos, né? Aí fica com disputa. Aí machismo, feminismo, que não existe. Para mim é uma ideologia que só as pessoas cegas espirituais, para não falar outro termo, chulo, né? Que acredita nisso, né? E fica disputando. Isso daí é coisa dos governos e da mídia que lança isso. É igual, assim, não que não exista, tá, irmãos? Não que não exista. Né? Existe, mas não na proporção que veta. Quantos pessoas de raças diferentes venceram na vida? Aí ficam se fazendo de vítima. Ah, porque eu nasci em comunidade. Quantos que nasceram em comunidade não venceram? Ah, porque eu nasci com uma cor diferente. Quantos que não tá aí da cor que venceram na vida? Ah, para de vitimismo. Vamos lá. Certo? Essa mulher precisa ter nível de pureza, precisa ter sabedoria bíblica, ela tem que se preservar. Isso é regra de ouro para vocês. Vocês nascem prontas. Basta manter esse resultado. Só manter. Certo? No entanto, se começarem a acreditar em mentiras e buscarem satisfação em pessoas aí, e vocês não voltarem o coração de vocês para Deus em primeiro lugar, e sim para seres humanos, homens caídos, patéticos, vocês perderão o valor de vocês e talvez, no dia que vocês acordarem para a verdade, seja tarde demais. Exatamente. Porque na vida não tem botão de resetar. Eu não consigo voltar atrás dos meus erros. Eu tenho que lidar com eles para sempre. Você, mulher, também. E tem determinados erros que impactam de forma muito pior na vida da mulher. Verdade. Então, cara, não adianta. É controle total do resultado. Beleza? Nunca se esqueça disso. E tem erros que você... É que nem ele falou, tem erros aí que você vai carregar para a vida toda e são pesados. Alguns são mais leves, você pode administrá-los. Outros não, outros são erros terríveis que, cara, você não vê a vida de Davi, o que aconteceu com ele? Não, não precisa falar mais nada, né? Quem conhece a história... Tem que ser. Agora, se você não quer acreditar no que eu tô falando também, problema seu, tá? Sério mesmo. Eu tô aconselhando vocês, eu tô explicando uma coisa pra vocês que é o que eu vou explicar pra minha filha. Se eu tiver uma filha mulher, né? Isso aí vai ser a primeira coisa que ela vai aprender 5 minutos após ela ter nascido. E ela já vai aprender de cara. Entendeu? Isso é o básico. Bom, terminou o vídeo aqui, muito obrigado. Deus abençoe, passei o conceito aí. Agora, como ele falou, se quiserem concordar, concorde. Se não quiserem... Se quiserem dar dislike dele, se quiserem deixar o like, eu agradeço. Para o algoritmo reconhecer e compartilhar conhecimento com outras pessoas e ajudar outras pessoas a evoluir espiritualmente, tá? A ter entendimento das escrituras e colocar em prática os ensinamentos, tá bom? Deixa o like, compartilhe os vídeos, por favor, peço compartilhamento, peço like, peço que badalhe os sininhos para receber as próximas notificações dos vídeos que eu vier a postar.
E se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Amo todos vocês de coração, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Salvador. Que a paz de Yeshua esteja com vocês. Shalom, shalom, como diz o hebraico, né? E até o próximo vídeo. Fui!